E agora, recebendo ela aqui na nossa programação, não estamos com a dona Débora Oliveira, infelizmente ela está aproveitando as suas férias, mas claro, temos Carol Daher, analista técnica da Mulher na Bolsa por aqui, fazendo esse panorama da Bolsa de Valores. Carol, o que aconteceu com o nosso Ibov, hein? Passou dos 100 mil pontos e não voltou mais, pelo menos nesse comecinho de semana, tentou e não conseguiu voltar. Muito obrigado pela participação de hoje, é um prazer tê-la por aqui todas as semanas. Oi, Gabriel, prazer é meu estar aqui de novo com vocês no fechamento de mercado da BMC. E eu confesso que nas semanas passadas eu deixei você, Gabriel, cuidando do Ibov. Eu falei, fica de olho nele, e já já a gente volta para ver como é que vai ficar. E parece que não deu muito certo. Ele buscou Não ali deu, um fundo que a gente já tinha. Ele buscou um fundinho ali que a gente já tinha analisado e traçado aqui na semana passada, inclusive, né, com a Débora. E hoje beijou os 100 mil pontos, né? Eu acho que ficou todo mundo ali na expectativa, porque os 100 mil pontos é uma região muito psicológica, digamos assim, né? Não é nem tanto de análise gráfica, mas uma região psicológica de mercado e que todo mundo fica aguardando agora esse retorno para que o Ibov se comporte acima dos 100 mil. Mas é claro que a gente tem aí que avaliar alguns fatores. Temos alguns fatores externos e internos também que podem comprometer esse voo, né? Esse voo de verdade e não apenas um voo de galinha, como a gente também fala por aqui. Nós tivemos uma máxima de 9.996, faltaram 4 pontinhos, a gente beijou ali os 100 mil pontos, não conseguimos atingir esse patamar, acho que foi uma frustração, o pessoal estava aguardando aqui, eu fiz uma aposta com o pessoal do chat, falou, gente, quem aposta nos 100 mil pontos ainda hoje, a Bolsa começou a se recuperar, chegou ali próximo, faltaram 4 pontinhos e não conseguiu romper os 100 mil pontos ainda no dia de hoje, não conseguimos nos recuperar. Afinal, o que será do nosso Ibovespa? Será que a gente busca mais petróleo aqui no Brasil? Será que a gente vai mais para baixo? Qual que é a sua avaliação para essa Bolsa de Valores? Tem algum fator específico que você, na sua rotina, está observando com mais atenção que influencia o nosso Ibovespa? Porque a crise internacional dos bancos, ela fez preço no Brasil, mas fez mais preço no setor bancário especificamente. Os bancos caíram, os bancos se recuperaram. A gente estava funcionando apesar do sistema financeiro internacional. E aí a gente tem, claro, nossas próprias dinâmicas internas com arcabouço fiscal, nós temos a possibilidade ali de uma reforma tributária. Tem algum ponto específico que a senhora está olhando com mais cuidado para movimentar esse nosso Ibovespa? Ou a gente está num voo cego, num voo por equipamentos, sem saber muito bem o que está fazendo preço na nossa Bolsa de Valores? Bom, Gabriel, os mercados globais, eles estão assim, a gente acompanhou hoje na segunda-feira, os principais índices acionários da Ásia, eles fecharam no terreno negativo, mas aqui nos Estados Unidos a gente viu a Nasdaq caindo, né, enquanto a S&P e Dow Jones ali operando para cima. Então, é um mês aí que foi marcado por turbulências no cenário internacional. Aqui nos Estados Unidos, a gente está sentindo ainda um otimismo que vem aí impulsionado por essa perspectiva de um apoio muito maior das autoridades dos Estados Unidos sobre essa questão do setor bancário, setor financeiro. Então, deu aquela tranquilizada, digamos assim, nos últimos dias, mas no Brasil a gente vê que tem esses fatores políticos, né, que infelizmente ainda atrapalham, digamos assim, o desenrolar do nosso mercado. Então, a gente sabe que tudo isso aumenta a pressão no nosso mercado interno, a expectativa sobre anúncio de plano fiscal que ainda não veio. Então, fica todo mundo esperando, tá todo mundo na expectativa. E ficar na expectativa demanda, principalmente para os investidores institucionais, tomada de posição, né? Então, a gente acompanha esses movimentos e aguarda, né, as cenas dos próximos capítulos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para eu mostrar, inclusive, o EWZ, que é o ETF que replica a cesta de papéis no Ibovespa e que na semana passada, quando eu estive aqui com vocês na segunda-feira, a gente estava ali aguardando a região dos 25,89, que era a região de fundo aqui do início do ano, início de 2023, e agora buscou, inclusive, né, no final da semana passada, buscou ali os 25,40
com 25. Então, nós regredimos, graficamente falando, nós regredimos para julho de 2022, que foi quando fez esse fundo, exatamente esse fundo aqui dos 25 com 25. Hoje a gente viu ali, inclusive, o EWZ dando essa respirada, né? Sexta-feira veio para cima e depois hoje também veio um pouquinho para cima ali, dando essa tranquilidade ali para a gente, entre aspas, né? Uma tranquilidade, deu esse respiro ali no gráfico, mas não podemos deixar de olhar que ele realmente buscou esse fundo aqui de julho de 2022. Aí, fazendo esse panorama ainda, a gente tem o Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância, que a gente gosta de olhar também, e que há 2 semanas ele estava no medo extremo. A semana passada ele voltou, né, para o medo, ali nos 33, e hoje ele está ali na casa dos 36, o termômetro ali, qual é a emoção que está dirigindo o mercado agora. E voltando para o gráfico do Ibovão, a gente realmente buscou ali aquela região de fundo dos 96, primeiro veio nos 97, depois voltou nos 96, e no dia de hoje a gente acompanhou essa recuperação. E é claro que ficamos aguardando ali, né, o fechamento acima dos 100 mil pontos, mas é também importante a gente lembrar que ele está nos mesmos patamares aqui de outubro de 2020. Eu não sei se vocês, aliás, não sei se todo mundo aqui se recorda, se todo mundo viveu a loucura, né, que foi 2020. Eu sei que tem muitos investidores que são um pouquinho mais novos também, mas só para a gente relembrar o comportamento do Ibovespa, em março, né, de 2020, que ele chegou aqui na casa dos 60 mil pontos, e aí depois teve essa recuperação, e quando foi em outubro e depois, início de outubro e depois final de outubro, ele fez esse fundo aqui na região dos 93.519 pontos. E por que eu tive que voltar um pouquinho aqui no gráfico para a gente entender, né, esse movimento? Justamente porque a gente voltou para esse mesmo patamar aqui dos 96 e pode buscar aqui os 93.519. Isso eu estou dizendo que pode, por quê? Porque nós temos ainda, né, alguns fatores a considerar, como, por exemplo, o IFE, que está na casa dos 35, né, semana passada, com toda essa queda, ele entrou, inclusive, na zona de sobrevenda, e todas as médias, elas estão muito longe do preço, né, que está o ativo agora. Então, o Ibovão aí sofrendo um pouquinho nesses últimos dias, hoje deu essa recuperada, né, deu essa aliviada, com o setor ali financeiro também um pouco mais verdinho, tivemos uma queda aí na Vale, né, que é uma blue chip aí importantíssima no nosso índice Bovespa, mas no mais é esse o meu sentimento aí para o Ibov. Uma possível recuperação, sim, mas talvez espere um pouquinho mais por conta de toda essa situação fiscal do nosso país. Gabriel. Cenário, nós temos algumas questões políticas impactando a nossa Bolsa de Valores, como nós mencionávamos, essa questão do vai ou não vai com o arcabouço fiscal, possibilidade ou não de uma reforma tributária. Mas uma notícia política Sim. deu um fôlego muito bom para um dos ativos aqui do nosso Ibovespa. Eu estou falando de Braskem. Braskem teve essa notícia, nós tivemos o Jean Paul Prats, que é atualmente o presidente, o CEO da Petrobras, contradizendo esse processo de desinvestimento, dizendo que a companhia vai deixar de desinvestir da forma que desinvestia há pouquíssimo tempo atrás, inclusive colocando a Braskem nesse balaio, falando que a Petrobras ela pode aumentar a sua posição em Braskem. O ativo disparou, 7,33% de alta na sexta-feira, nós tivemos hoje mais de 3% de alta também, quase 4%, e o ativo ele chama a atenção porque há muito tempo ele estava num ritmo de queda, um ritmo bem negativo, perdendo alguns patamares importantes. Será que esse fôlego que nós tivemos aqui, esse fundinho do poço, essa respirada, ela já pode animar os investidores? O gráfico ele já mostra alguma reversão, ou Carol? Ou ainda não dá para ter muita noção, ainda não dá para ter uma visão um pouco mais certa, um pouco mais precisa do que pode acontecer com esse ativo de Braskem? Já há muito tempo está perdendo dinheiro, então o pessoal está meio triste com o ativo. Com certeza, né, Gabriel? A gente está falando de BRKM5, é isso? Só para a gente ficar na mesma página. Isso, BRKM5.
M5, beleza. Preferencial, vamos lá. Gabriel, chegou nesse fundo ali nos 16,47. Eu acredito que na semana passada eu tinha feito uma análise desse ativo também, e no cenário completamente ruim, né? Para você pensar no ativo, porque veio numa tendência de baixa ali de muito tempo já. A gente olha aqui, ó, se a gente pegar aqui para trás, a gente acompanha 2021, por exemplo, que veio aqui na região dos 59, depois dezembro de 2021 também veio, e de lá para cá, nós estamos falando de 2021, né? De lá para cá, a gente viu o cenário de queda livre, né, desse ativo, o que é muito ruim. Claro, dá esses repiques, né, para cima aqui, mas no todo a gente vê uma linha de tendência de baixa de muito tempo desenhada no gráfico, voltou aqui na região dos 16,47 na semana passada, com todos os indicadores, né, digamos assim, favoráveis para essa continuidade de tendência. Então, a gente tinha OBV, IFR, volume, né, tudo para baixo. Todas as médias estão, as principais, a de 72 e a média mãe, estão longe, né, do preço do ativo. E aí, hoje, ele chega perto, né, deu aquele beijo na média de 21 períodos, o que é um bom sinal. Então, ele dá sim, né, e respondendo a sua pergunta de forma mais clara, ele dá sim sinais de recuperação aqui nesse momento, né. O OBV agora ele encontrou a média móvel de 10, o IFR ele agora também, né, que mede a força da tendência, tá ali nos 43, né, tá um pouquinho melhor do que estava na semana passada. Ele estava ali na região de sobrevenda já, a gente inclusive tinha analisado isso, e agora buscando ali o próximo alvo em 19,50, né, com vistas a romper ali os 21,76, que esse realmente é um alvo ali que pode vir a confirmar ainda mais essa reversão de tendência. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, e eu acho interessante quando a gente conversa sobre isso aqui, né, Gabriel? A questão do bolso, a questão da mão, o que cada um vai dispor ali, a parcela do seu capital para colocar em cada ativo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E principalmente o prazo, né, que você vai carregar isso. Se você estiver fazendo swing trade, sempre coloque stop loss nas suas operações para não ser pego aí desprevenida. Gabriel. Maravilha. Inclusive tem gente aqui que fala das suas estratégias no nosso chat. Eu fico de olho, rapaziada. Eu às vezes eu não falo nada, mas eu tô de olho aqui no nosso chat. Tinha gente nesses últimos dias falando, não, tô pegando dinheiro com agiota para colocar em Apvida. Então, assim, cada um tem uma estratégia, né, Carol? Tem gente que dispõe 10%, 5% do capital. Tinha gente falando, pô, tô pegando dinheiro com agiota, vou colocar tudo em Apvida. Então, pô, será que esse rapaz, esse digníssimo frequentador do nosso chat, vai encontrar um problema pela frente? Será que a Apvida, depois de cair tanto, tem algum sinal de reversão, Carol? Porque o negócio estava feio algumas semanas atrás, está perdendo bastante valor. Gabriel, a gente ri, mas assim, acontece, tá? E com mais frequência do que a gente imagina. Então, essa história de agiota, quando você deve a uma instituição financeira, ela não vai te matar, entendeu? Ela te machuca um pouquinho, financeiramente falando. Seu nome fica sujo, etc. Agora, essa história de agiota, aí eu já acho que é um pouquinho mais complicado, porque às vezes os recursos que eles utilizam para receber o dinheiro de volta pode ser com a própria vida, né, da pessoa que está devendo. Então, a gente realmente não indica. Brincadeiras à parte, a Apvida veio, né, buscou de novo. Na semana passada, buscou de novo esse fundinho ali dos 1,93. Ela tinha vindo aqui no início do mês de março, dia 9 mais precisamente, com um volume financeiro gigante aqui de venda, né? Inclusive, quando ela chegou aqui no dia 7, né, que ela chegou exatamente aqui na região dos 2,59, a gente acreditou que ela, né, daria esse gostinho aqui para cima, e aí não, né? Voltou. E aí segurou aqui nessa região entre os 1,93 e os 2,59. Ficou sambando aqui e gente, para quem opera swing trade, um ativo desse, quando você entra num ativo desse, ele fica dessa forma aqui, um range muito pequeno, né, fica sambando na nossa cara, nem vai nem volta, nem pega o seu stop
seu stop gain e nem volta no seu stop loss, enfim, fica uma coisa assim indefinida. E o que a gente tem? Essa continuidade, digamos assim, dessa indefinição. Por quê? Porque eu tenho um ABV que está em cima ali querendo descer, mas não desceu da distância da média de 10. Eu tenho um IFR ainda na faixa dos 33, não entrou na zona de sobrevenda, mas pode entrar, né? É aquela história, tem mais acabou. E as médias estão muito longe do preço, né? Tanto a de 21,72, média mãe, lá longe do preço. Então não tem aqui uma posição muito definida, não. Hoje veio aqui um pouquinho para baixo, ó, a mínima 2,19, fechou ali nos 2,22, tá? Fechou em queda de 1,33 Happy Vida. Então, a minha dica é, se você tá segurando isso aí, não colocou stop loss, reveja aí seu posicionamento, tá? Porque, assim, não é uma coisa que a gente veja graficamente falando uma situação muito clara, né? De que vai realmente recuperar, que vai buscar ali as médias, vai voltar ali na região dos 3,52, por exemplo. Não é algo que a gente vê de forma muito clara no gráfico. E os meus indicadores também não estão apontando para isso, Gabriel. Eu chamo sempre a atenção para esses papéis que não saem muito do lugar, ficam indo de um lado para o outro, fica sambando na nossa cara, como você mencionava. Gente, tomem cuidado com esse tipo de papel, para quem opera no curto prazo, para quem faz o swing trade, não tem ali um movimento definido, mas também para quem faz holding, gente. O custo de oportunidade está muito alto. Você coloca o dinheiro numa renda fixa, ele está dando 13,75%, 13,65% se você pegar, claro, um CDI. Então, cara, você segurar muito tempo um papel desse, não caiu muito, ele pode se recuperar. Talvez esteja te custando ali uma bela oportunidade de aportar em outros tipos de investimento. É por isso que a gente fala sempre da competição entre a renda variável e a renda fixa. Ela tira mesmo a renda fixa investidores da renda variável, cara. É muito difícil para um gestor de fundo, para um operador aqui ou para um investidor comum bater esses 13,75 que estão postos para a nossa taxa Selic. Então, tomem cuidado com esses ativos que às vezes caem muito e não saem mais do lugar. Tem bastante ativo desse na nossa bolsa de valores. Tem gente que gosta de Saraiva. Gente, Saraiva está caindo faz tempo, não sai muito do lugar. A gente tem hoje um movimento positivo, mas é esse tipo de ativo que você vai ter que segurar por muito tempo, indefinidamente, se você for fazer um hold, e você pode estar perdendo ali essa oportunidade de investir em outro tipo de ativo. Então, é sempre muito bom você fazer essa composição de carteira com uma carteira bem diversificada de investimentos para não cair nessa pegadinha aí do mercado financeiro. Não é só sobre o que você está perdendo, mas sim o quanto que você não está ganhando aqui no nosso mercado. E outro ativo que tem bastante participação na nossa... Não, por favor, Carol, pode... Gabriel, só fazendo aqui um complemento, eu acredito que, antes de mais nada, né, observar, eu sempre gosto de repetir essa frase. Uma ação, ela representa uma empresa é um organismo vivo. Então, se você não tiver a par de tudo que está acontecendo com aquela empresa ali, nas operações dela e etc., é muito difícil você avaliar a sua posição enquanto investidor e tomar, né, de fato, as decisões. Infelizmente, muitos investidores, assim, com quem a gente conversa, investidores no Brasil, aportam em companhias com muitos problemas jurídicos, problemas fiscais, recuperação judicial e etc. É o que a gente até chama de kit lixo, né? Porque você tem tantas empresas excelentes, né, na bolsa, empresas que dão resultado, que dão lucro, por que você vai aportar em empresas com algum tipo de problema? E eu acho que isso é uma discussão relevante para a gente ter, justamente porque a gente ainda tem, infelizmente, no inconsciente coletivo brasileiro, a ideia de loteria, né? De que você vai comprar ali muito baratinho e em pouquíssimo tempo vai multiplicar 500%, 1000% e você vai ficar extremamente rico. Então, é interessante a gente lembrar e acho interessante você também comentar sobre isso, Gabriel. Fujam das empresas do ETF do Alexandre Cabral.
o Alexandre Cabral, não sei se você acompanha normalmente a nossa programação, tem um ETF, Carol, chamado Pobre 11. São as companhias que têm um valor tão pequeno, qualquer um pode comprar. Você pode comprar várias ali, várias e várias ações. Pode comprar um lote de uma vez, que você não vai gastar muito dinheiro. E que tem capacidade, potencial para deixar mais pobre. Então são ativos extremamente voláteis. Aí entra Oi, aí entra ali a Saraiva, entra um monte de companhia. Cogna também está nesse balaio. Então o Alexandre Cabral sempre chama a atenção. Cuidado com essas companhias que integram o ETF do Alexandre Cabral, porque são companhias extremamente voláteis, tem alguns problemas judiciais, algumas dessas companhias, tem IRB no meio, então é difícil operar esse tipo de ativo. Cuidado, tá bom? Vamos lá, para outro ativo que tem bastante participação de investidores pessoa física na sua base de acionistas. Muita gente gosta, quando a gente fala desse papel, pede mais informações, inclusive a companhia já deu uma entrevista ao nosso BMC Business, o diretor ali de relações com investidores veio à nossa programação conversar sobre as operações da empresa, então a gente vai olhar agora para o gráfico. Se quiser olhar sobre perspectiva, saber um pouco mais sobre as operações da companhia, também tem um programa aqui na nossa grade de programação chamado BMC Business, que já foi ao ar, está disponível lá no nosso canal do YouTube. Estou falando de Klabin também aqui, 2,62%. Nós temos uma perspectiva negativa para o ativo, pelo menos para esse 2023. Muitos se baseiam, claro, com a cotação da commodity, com a cotação da celulose para avaliar esse tipo de ativo, com a cotação do dólar. O dólar se estabilizou alto, não sai do lugar nem para cima nem para baixo, não vai nem volta. Qual que é a expectativa especificamente para Klabin 11, KLBN 11, que hoje está com um movimento bem negativo, mas nos últimos dias aqui a gente tem, vai para cima, vai para baixo, não sai muito do lugar. Como é que está a expectativa para Klabin especificamente, Carol? Eu acho que você já falou ali de uma forma muito tranquila, né, Gabriel, sobre essa perspectiva dessas influências, né, que a gente tem. Aqui no gráfico, a gente vê a figura de um retângulo aqui nos últimos movimentos, né, movimentos de curtíssimo prazo. Eu gosto de analisar o gráfico diário. Claro, ela vem numa linha de tendência de baixa desde novembro de 2022, onde ela atingiu aqui essa máxima de 23,57, e hoje fechou aqui bem negativa. Ela, inclusive, teve uma máxima ali, né, pertinho, beijando ali a média de 21 períodos, que está ali nos 18,55, foi. A máxima foi em 18,57, foi, inclusive, acima, né, acima da média de 21 períodos. Só que aí não teve força suficiente para continuar o movimento para cima e veio para baixo, um volume financeiro ali relevante, 119,33 milhões, e fechou nos 17,83. E aí, o movimento ainda é de baixa, a gente não teve uma reversão de tendência, tem um movimento lateral, e que indica que esse movimento lateral, após romper aqui, tudo indica, né, os nossos aqui, OBV, IFR, volume também, tá todo mundo indicando que ela pode buscar ali esse próximo alvo em 17,60 e 16,98. Esse alvo dos 16,98, ele inclusive é de setembro de 2022. E aí a gente olhando para o dólar, como você bem lembrou, né, Gabriel, que é importante balizar sobre isso, o dólar, ele fica engraçado, né? Ele fica aqui, parece uma pauta musical, na verdade, assim, não é nem gráfico, é uma pauta musical de tão bonitinho que ele fica, né? Entre a região ali do 5,153, aí ele vai no 5,263, um pouquinho acima, vai nos 334 e volta aqui, ó. Tá aqui, já tem, sei lá, quantos meses? 3 meses, basicamente. Isso aqui é desde o início do ano. Ele chegou ali bem no comecinho do ano, nas máximas ali acima dos 5,547, depois veio caindo e agora tá aqui. Não vai nem volta. É sobre isso. Gabriel. Maravilha, Carol. E eu gostaria, claro, que você descompartilhasse a sua tela só para nós nos despedirmos nesse finalzinho de programa. Sempre um prazer recebê-la por aqui, a senhora é muito querida. Eu falei senhora de novo, o pessoal vai encher meu saco no nosso chat, mas é muito querida. Seja pois é, eu tô achando estranho essa história de senhora, viu, Gabriel? Mas tudo bem, dizem que é educação. Eu chamo todo mundo de senhora e senhor, não tem jeito, Carol. É mania de produtor de conteúdo, mania de produtor da BMC News. Se tem um primo de 15 anos, é senhor, olá, boa tarde, senhor, o que você vai querer?
Então é Eu mania, sei. não tem jeito. Gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Lembrando, a Carol está todas as semanas por aqui fazendo análises, trazendo as suas opiniões sobre alguns ativos específicos e sobre o mercado como um todo. Então, muito obrigado pela participação de sempre. Será sempre muito bem-vinda, não só no Top News, mas também no restante da nossa programação. Muito obrigada, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui com vocês no BMC News e principalmente com essa galera animada que fica aí no chat. Quero mandar um beijo para cada um de vocês que nos acompanham e lembrar, né, claro, ativem o sininho, se inscrevam no canal, manda no grupo da família, porque aí a gente cresce cada dia mais, né? Obrigada, Gabriel. Já mandaram aqui, ó, chamou ela de senhora. Eu falei, putz, não tem jeito, o chat fica de olho, ele pega no pé e presta muita atenção. Um abraço a ti, A Carol. galera tá me defendendo. Uma boa semana. Tá defendendo sim. Valeu. Tchau, tchau.